Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é trunfo, é joia preciosíssima, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Lucas capítulo 15, do versículo de número 11 até o versículo número 32, mas eu vou ler apenas o 32, ok? Você sabe que Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós. E lembrando você, iniciou o vídeo, não esquece, já dá um gostei lá que fortalece bastante, ok? Aquele gostei para nós aí. Você que se inscreveu no canal sabe que eu tenho um compromisso de orar por você e sua família. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, inscreva no nosso canal para fortalecer, para ajudar na evangelização. Vamos lá. Versículo número 32 diz assim: Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você sabe que nós estamos numa caminhada aí, né? E sobre as parábolas de Jesus. Então, esta parece que é a 24ª parábola, se não me foge a memória, do filho pródigo, 25ª parábola, ok? 25ª parábola. Então, nós vamos até 31, então está faltando um pouquinho agora, né? Faltando 5 parábolas para encerrar essa série de parábolas de Jesus. E são muitas lições que aprendemos. Aqui fala do filho pródigo, muito famosa essa história. Jesus conta, dando resposta aos murmuradores lá, os fariseus e os doutores da lei. Ele conta aqui uma parábola linda, né, que é os 2 filhos de um fazendeiro que o mais novo veio pedir a parte da sua herança. E o pai, constrangido com aquilo, né, dá a parte da herança ao filho, que dias depois, não muito depois, ele vai embora e vai para uma terra distante. E lá ele gasta todos os bens com prostitutas, né, com jogos, com bebidas, com farra. E agora ele não esperava, o dinheiro acabou, e sobrevém sobre aquele local, naquela terra distante, sobrevém uma grande fome, e ele é obrigado agora a procurar emprego, serviço pelo menos, né? E o que ele achou foi cuidar de porcos, que é humilhante para um judeu que nem come carne de porco, quanto mais cuidar de porcos, né? E diz a Bíblia que ele teve tanta fome, porque o patrão não alimentava os empregados direito, que ele desejou comer comida de porcos. Nesse momento ele caiu em si, lembrou da casa do pai e pensou consigo: vou procurar meu pai, vou voltar para casa, pedir perdão a ele, dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me dá pelo menos um emprego como um dos teus empregados. E assim ele fez. Só que chegando lá, o pai avistou de longe. O filho veio correndo e o abraçou. E ele disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não precisou nem continuar a falar mais o que ele tinha projetado falar, o que ele tinha ensaiado falar. O pai logo em seguida diz: meu filho, você estava perdido, foi achado. Esteve morto, estava morto e reviveu. Chamou lá o administrador da fazenda, mandou que matasse o novilho cevado para o churrasco, parasse a produção da fazenda. Todos os empregados foram convidados,
para se alegrar com aquele pai, porque seu filho tinha sido achado, né? Tinha voltado. E é claro, festa, música. E no mesmo momento que ele dá essa ordem, ele manda buscar o anel, né? O anel para poder dar ao filho, de reconhecimento como filho, como herdeiro, as sandálias e roupas que estavam já também guardadas para essa finalidade. E aí entraram para a festa. Nesse intervalo chega o irmão mais velho, que esse que tinha se perdido, chamado de filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gastou os bens do pai. Vem o filho mais velho e pergunta ao empregado o que estava acontecendo. Ele não entrou. O empregado diz para ele: teu pai recebeu o teu irmão e fez uma grande festa para ele, com todas as honrarias. E ele ficou revoltado, não quis entrar. O pai ficou sabendo, foi estar com ele. É onde ele diz para o pai: pai, este teu filho, ele fala assim, este teu filho gastou os teus bens e agora o senhor recebe ele com festas, matando o novilho cevado para o churrasco. Eu te sirvo há tanto tempo, te obedecendo, você nunca desobedeceu o Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E aí o pai responde: filho, tudo que é meu é teu. Agora, importava se alegrar e festejar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Foi o versículo que nós lemos aqui, né? Não, a história acaba assim, não diz se o irmão mais velho entrou ou não, mas aqui eu aprendo muitas lições. A primeira lição que eu aprendo é que esse fazendeiro que Jesus está se referindo aqui é o próprio Deus. E que os filhos somos nós, né? Um age de uma maneira, outro age de outra, um tem um caráter, outro tem outro. Muitos de nós somos como esse filho pródigo, esbanjador. Eu fui assim, né? Outrora, no passado. Deixa a casa do pai e vai. Pega a parte da herança e vai, né? Que hoje, qual a riqueza que nós temos hoje, que nós poderíamos comparar aí, né? Como aquele filho pródigo que está esbanjando a riqueza que o pai deu. Primeiro era desonroso pedir o pai, e primeiro não, até em primeiro lugar eu digo isso, mas até hoje, era naquele tempo, mais ainda, e hoje também ainda continua sendo, porque pedir herança antes do pai morrer, né? É desonroso para o pai. A herança é após a morte da pessoa, e esse filho mais novo pediu a herança. O pai dá a parte que ele cabia, e ele vai, né? E dissolui todo o bem, destrói, acaba com tudo, né? O que hoje nós temos de bens que poderíamos estar acabando? Um exemplo, a vida é um bem que Deus nos deu, certo? E que tem muita gente acabando com ela, né? De várias maneiras. A saúde é outro bem que Deus nos deu e que tem gente também que está acabando com ela, né? No tabagismo, no cigarro, na bebedeira, nas noites de sono perdido, na prostituição com mulheres, né? Na fornicação, e assim vai. Com jogos, igual aquele filho pródigo fez, gastando todos os bens que o pai havia lhe dado. E tem gente assim hoje, né? Tem outro bem que a gente poderia dizer aqui, colocar, é a família. Tem gente destruindo a família, às vezes por um prazer passageiro, uma traição, não é verdade? Outros estão destruindo os filhos porque deixam de educar, transferindo educação para a escola, transferindo educação para o celular, transferindo educação para o mundo.
E tem até traficante aí que estão adotando muitos filhos. Muito triste isso. E a outra que a gente poderia lembrar que riqueza que Deus tem nos dado é a faculdade mental, a capacidade de raciocinar para fazer o bem. Tem gente que usando para fazer o mal, né? Desperdiçando a capacidade mental. Outra riqueza que poderíamos dizer aqui é o tempo. Tempo, se você gasta ele, acaba com ele, ele não volta para trás. Você tem que aprender a remir o seu tempo e viver a oportunidade, o tempo que Deus tem te dado para o louvor da glória do Senhor. E tem gente desperdiçando tempo com prazeres, né, da carne, do mundo. Então são muitas riquezas que nós poderíamos numerar, já numeramos aqui, e outras mais poderiam. Mas o fato é, para não ficar muito longo o vídeo, que tem gente desperdiçando as riquezas. Às vezes a gente acusa o filho pródigo, mas muitas vezes faz assim. Em contrapartida, né, a pessoa quando acha que está ruim pode piorar mais ainda, que foi o caso desse filho pródigo, que quando acabou o dinheiro, aqueles amigos, entre aspas, que viviam às custas dele, né, o abandonaram. E agora ele longe, não tem amigos, não tem parentes, né, para socorrer, está longe da casa do pai. O que ele faz? Ele é acometido agora de uma surpresa, vem uma fome muito grande sobre aquele local. E aí é que eu digo, né? Quando está ruim pode piorar mais ainda. Quando nós estamos afastados de Deus, esse filho pródigo, ele traz essa identificação das pessoas que se afastam de Deus. As consequências são assim, né? Vão gastando todos os bens, tudo que Deus tem concedido, e aí vai no fundo do poço, que agora é a fome que ele está passando, e ele precisa trabalhar. E num lugar de fome não tem emprego, o que se tem é o quê? Trabalho de cuidar de porcos, que é a pior coisa considerada para um judeu. Ele nem come carne de porco, quanto mais ele cuidar de porcos, né? Considerado um trabalho imundo, impuro. Ele teve que submeter porque a fome era grande. O fato é que o patrão dava mais atenção para os porcos, para a comida, que era produção para ele, do que para o ser humano. E ele estava passando fome. E a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. E tem gente vivendo assim, meu amado. Faça como aquele filho pródigo, né? Caiu em si. Às vezes tem que chegar no fundo do poço para a pessoa cair em si. Demora a ficha cair, né? Demora o cartão passar, na verdade, para lembrar. Oh, meu Deus. O cartão às vezes passa tão rápido. Hoje tem até por aproximação, na verdade. Aí, quando cai em si, lembra da casa do pai. Então, lembre da casa do pai. E aquele filho, lembrando da casa do pai, diz: na casa do meu pai, a fartura, os trabalhadores lá são bem tratados, e eu aqui pereço miseravelmente de fome. Eu vou ter com meu pai, vou pedir perdão a ele. Vou dizer: eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, ele toma essa atitude e vai, reúne o resto de forças que tem e vai. E quando o filho vai, ou quando você, que é filho de Deus, volta em direção à casa do pai, pode ter certeza que o pai vai te receber como o pai daquele filho pródigo. É isso que Jesus está ensinando. Porque aquele pai simbolizava Deus, simboliza Deus. Ele vai te receber de braços abertos. Ele está te esperando, filho. Veja que aquele pai está ali na fazenda, mas preocupado, olhando, talvez na varanda, aguardando a chegada do filho. O filho apontar lá longe, e lá de longe ele pôde avistar o filho. Ele vem correndo e abraça o seu filho. E agora ele manda devolver tudo, fazer um churrasco, devolver, colocar anel, colocar roupas, né, adequadas de um filho, de um herdeiro, um filho do dono, e sandálias nos pés. E honra o filho com aquele churrasco, a festa, né? Aí vem em contrapartida outro filho. Tem muitos filhos assim. Pai, eu não
transgrido a tua palavra, sou obediente, né? Mas infelizmente, você vê, ele diz, o Senhor nunca me deu um cabrito. O pai mesmo diz, tudo que é meu é teu. Se você quiser, você podia pegar o cabrito e fazer o churrasco. Olha que absurdo, ficar esperando eu te oferecer. Tem gente assim que está diante de Deus e deixa de desfrutar do que Deus tem para ele, né? Deus tem bênção, Deus tem riqueza, Deus tem paz, gozo, alegria, salvação, transformação de vida, né? Sustentação, proteção. Deus tem tudo de bom, mas tem gente que não desfruta disso porque está na casa do Pai, mas não desfruta porque não conhece verdadeiramente o Pai. Aquele filho não conhecia o Pai. Aquele que estava em casa, o mais velho, não conhecia. Por quê? Porque o pai diz, tudo que é meu é teu, se quiser você pegava, fazia, acabou. Você vê, nem conhecia a bondade do pai. A segunda coisa que eu aprendo, ele fica revoltado com o pai, porque o pai recebeu. Então, outra coisa que ele não tinha era amor, ele não tinha compaixão. Talvez ele achasse que ele estava fazendo, agradando o pai, em cuidar da fazenda e obedecer, mas a maior vontade do pai era ver a volta do seu filho, daquele filho mais moço. Se fosse o contrário, ele estaria esperando também o mais velho, porque a maior vontade do pai era a salvação, é a volta do seu filho. A maior vontade de Deus é a salvação de uma alma. E tem gente que às vezes quer agradar a Deus, né? Porque cuida da igreja assim, porque faz aquilo, né? Porque é dizimista, porque é ofertante, ele acha que está agradando a Deus por si só, por essas coisas. E Deus quer muito mais, está muito mais elevado. É a vida que está perdida, que precisa ser achada, precisa ser encontrada. E a gente precisa dar esse valor que Deus mais quer isso. Deus tem várias vontades, mas a maior vontade suprema de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. Amém? Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, está escrito na sua palavra, que nenhum se perca. Então, tem gente que está focada em tantas coisas, mas isso que é o mais importante não está. É aquele filho pródigo que estava focado na cerca, no arame, vamos pôr assim, né? Estava focado no gado, focado em tantas coisas, talvez em pintar a fazenda, achando que estava agradando o pai, mas se ele tivesse mesmo o coração que o pai tinha, ele tinha ido em busca daquele filho, daquele irmão dele que estava perdido. Era tudo que o pai queria saber, aonde ele andava, o que ele estava fazendo, como ele estava, se ele não estava sendo maltratado, se ele não estava passando fome, se ele não foi assaltado, se ele não estava doente, se ele não tinha morrido. Essa era a preocupação do pai. E essa era a maior vontade do pai, ver o filho de volta. Enquanto aquele filho achava que, cuidando de tudo lá, estava agradando o pai. E a maior vontade do pai era a salvação, era a volta daquele filho que se perdeu. Amém, querido? Então recebe aí, eu quero orar por você, para que você entenda a maior vontade de Deus e valorize a alma humana, o ser humano que precisa ser alcançado. Fale de Jesus, pregue o amor de Deus, dê testemunho, ore por pessoas, interceda. Amém? Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, está na tua presença, vidas que nos acompanham no Café com Deus, te peço a tua bênção sobre cada um deles. Deus amado, trazendo de volta aquele que se perdeu, porque o Pai está de braços abertos e para honrar, abençoa, Senhor. Ó Deus, joga por terra todo coração duro, em nome de Jesus. Traz saúde para essa pessoa que está precisando, em nome de Jesus. Eu oro por todos os pedidos de oração, apresento diante do Senhor agora, que o Senhor cure, o Senhor salve, o Senhor liberte, o Senhor transforme, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, agradecido por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo com força, gente. Me ajuda aí compartilhando bastante o vídeo.